Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Não tem outro. Vou lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Lá diz que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombra das riquezas futuras. Ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento era sombra do que aconteceria no Novo Testamento. E eu vou ler com os irmãos hoje no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 5. Versículo 5. Eu vou ler assim, ó. Aqui está escrito, ó, a voz do esposo, o esposo falando. Está escrito assim, ó, debaixo da macieira te despertei, e ali teve a tua mãe, com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Aqui está falando do nascimento de Sete, que foi o começo da igreja do Antigo Testamento. Olha lá, debaixo da macieira te despertei, ali teve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Aqui está falando da igreja do Antigo Testamento. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo e labaredas do Senhor. Aqui já está falando de morte, que está falando do sacrifício que Cristo faria pela igreja e tudo. Aí está escrito assim, ó, as muitas águas não podem apagar este amor. As muitas águas são os muitos demônios, as muitas pessoas que batalhariam para apagar a palavra de Deus, ó. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os seus bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Aqui estava falando da igreja do Antigo Testamento. Agora continua aqui o coro, ó. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Essa irmã pequena já está falando da igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Cristo. Lá. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta com nossa irmã? No dia em que dela se falar, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-los-emos com tábua de cedro. Aí diz a esposa, que é a igreja do Novo Testamento, falando, ó, eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era os seus olhos como aquela que acha a paz. Entendeu? Como aquela que acha a paz. Que a igreja do Novo Testamento é que veio trazer a paz. A paz veio o quê? Através de Cristo. E através de Cristo, a igreja do Antigo Testamento foi salva. Que todas as pessoas que morreram no Antigo Testamento crendo em Deus são igreja de Deus. Mas só que a salvação dela foi salva só em Cristo, quando Cristo morreu. Assim como a nossa salvação do Novo Testamento é só no sacrifício de Cristo. Então, esse Cantares aqui fala da igreja do Novo Testamento e do Antigo Testamento que foi salva por Cristo. É as duas igrejas de Deus. Por isso que fala, temos uma irmã. Entendeu? A igreja do Antigo Testamento que foi salva em Cristo e a igreja do Novo Testamento que é salva em Cristo. Entendeu? Então, irmão, Jesus ele é a chave de todas as coisas. E lembrando, Jesus Cristo ele é a palavra de Deus. Jesus ele é os mandamentos e ele é a doutrina. Então, ser cristão é andar, lutar com todas as forças para obedecer aos mandamentos e à doutrina. Pessoas que usam o nome de Jesus e somente ora, mas não obedecem os mandamentos e a doutrina, esses são os falsos cristãos. E estão iludidos achando que estão salvos, mas morrerão no pecado e provavelmente serão condenados. Porque escolheram ser rebelde e não obedecer o que Jesus ensinou. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orar, irmãos, o diabo está ao teu derredor.